Grandes Heróis Marvel 58 foi publicado aqui em dezembro de 1997. E vai estar aqui o Cable numa nova fase, escrito pelo Jeff Loeb. Antes era o Fabio Nicieza, né? Então a gente tem uma certa mudança aqui de estilo. O Fabio Nicieza eu achava um pouco confuso o modo como ele contava as histórias, assim. Enquanto o Jeff Loeb, meio que essas andanças entre passado e futuro, eu acho que fica um pouco mais fácil de acompanhar aqui. Em compensação, o Cable deixa de ser aquele cara que está sempre com uma big escopeta lá atirando, e aquele ele vai ser quase um outro personagem, mais zen. Só, na verdade, só vai usar rajadas psionicas nessa história aqui. Então ele começa aqui meditando lá onde está o Instituto Xavier, conversando com a Tempestade, falando do destino dele, não sei o quê. E isso aqui acontece logo depois de uma fase que estava rolando na revista Fator X, onde ele enfrenta o filho dele e tal. Seria legal se tivesse uma pagininha de recapitulação aqui, porque muita coisa eu já não lembro e tal. Mas assim, resumindo, a história do Cable é que no final daquela fase do X Factor, o filho lá do Scott, ele é contaminado pelo tecnovírus e é enviado para o futuro junto com a consciência lá da nave, né, que eu chamo de professor aqui, para salvar era o único jeito de salvar o filho dele, tal. E depois ele cresce para virar o Cable. Isso é uma história que acontece depois, né, bem depois que o Liefeld criou o Cable. E aqui, então, assim, e aí tem uma minissérie lá do Cíclope Jean Grey, que vai no futuro criar ele, e nessa minissérie eu acho que eles, pelo que eu me lembro, eles derrotam o Apocalipse. Só que no que eles derrotam o Apocalipse, entra o Conflito, que é aquele clone do Cable que meio que assume o lugar, como se fosse o Senhor dos Anéis, né? Saiu um Mercúrio lá e entrou o Sauron, tal, que seria o Conflito. E é um pouco a base dessa história aqui. Só que nesse caso, ele acaba recebendo umas mensagens aqui, tem esse personagem, esse cara esquisito aqui, que é o Blake Smith, que tenta orientar ele, porque na verdade esse Blake Smith ele também está sendo orientado pela Raquel Summers do futuro, que é tipo uma espécie de deusa e guia daquela tribo do Cable, coisas assim. E na verdade eles vão depois reunir assim, o Cable e a Dominó para enviar para o futuro, só que não vai ser o futuro, tipo, o último futuro que o Cable teve, seria o passado dele, porque é, o Cable jovem desse passado do futuro dele está doente e tal. Então essa Raquel Summers do futuro vai enviar os caras aqui para tentar ajudar numa batalha que ia ter contra o conflito e tal. Nisso tem essa trama secundária aqui com a Dominó que eu não sei exatamente por que eles colocaram, porque tipo, ela tá enfrentando um ex-amigo aqui, o Urso Cinzento, que foi tinha alguma coisa da cabeça dele que foi mudada, tal, tem que matar o cara, mas é mais para apresentar Dominó, não acrescenta muito pra trama, tal. O lance é que o Cable tá investigando lá umas mensagens que ele acha que é do filho dele e acaba encontrando a mulher dele que morreu lá numa das batalhas, desacordada lá. Só que não é a mulher dele do momento que ela morreu, é tipo o passado, antes mesmo deles é, se apaixonarem, casarem e tudo mais. Então o cara fica, pô, é a mulher que eu amo aqui, voltou no tempo e tal. Só que na verdade ele tem que. Ele não pode ficar contando que ela vai morrer, né, aquelas coisas de alterar o futuro e tal. Então no fim, nessa parte final, eles vão ser enviados lá pro futuro, lá pros poderes da Raquel Summer, alguma coisa assim. Eu acho que aí fica mais legal a história. Essas duas primeiras partes aqui são um pouquinho mais enroladas. Então. Aqui vai ter um outro desenho no meio. E Ian Churchill volta aqui pro final com essa arte mais detalhada dele. E aqui tá o Cable com a Dominó e a mulher jovem dele, assim, espreitando a tribo do próprio Cable antes de ter uma batalha com um conflito e tal. E aqui o que é legal é que é todo mundo mais jovem, né? Que eles encontram, que vai ter uma cena onde vai aparecer o conflito jovem, né? E aí o conflito é tipo o Cable, que seria o Cable em full power, né? Esse é o conflito.
que aqui já não usava máscara porque já tinha sido revelado há muito tempo, né? Acho que no finalzinho da fase do Liefeld que o conflito era o próprio Cable. Então tá aqui o cara e ele capturou lá um amigo do Cable e capturou tem um pote assim que ele não sabe o que é, que na verdade é a consciência da nave e tal. E é por isso que o Cable do jovem lá tá morrendo e tal, e esses dois são enviados aqui meio que para conseguir ajudar, não na batalha em si, mas para invadir lá onde o conflito está acampado e roubar lá a consciência do professor e enviar lá para próximo do Cable jovem para salvar o cara. Então assim, não vai ser uma história super cheia de ação, principalmente o começo dela, mas eu acho que ela é mais assim legal de ler, assim, de entender as coisas do que na fase do Fábio Nicieza. E se você encontrar por aí esses GHM, esses últimos aqui, né, de 97, 98, eles costumam ser bem baratos, né, porque já é uma fase que o pessoal já não busca muito e tal, então pode valer a pena dar uma lida.